A entrada dos operários, sabendo que a messe é grande e os operários são poucos. Queremos mostrar na entrada desse cartaz a nossa gratidão a Deus pela grande dádiva da vida que Ele gratuitamente nos concedeu. Na sequência, uma enxada e uma foice, símbolo do trabalho, representando o trabalhador rural em direção ao seu serviço. Sequenciando com o trigo, o pão e a uva, verdadeiro fruto do trabalho. A picareta, o serrote e o martelo representa os nossos construtores dos nossos lares. Esta caixa de ferramenta, nela simboliza a figura do mecânico, o pedreiro, o carpinteiro, dentre outros. E finalmente aparece uma professora representando em todas as suas modalidades o nobre ofício na arte de ensinar. Queremos frisar a todos que esta turma que ora entra é pequena, mas nós somos muitos. E o chamamento de Jesus é muito grande. Como sabemos, a messe é grande e os operários são poucos. Então, de mãos erguidas, de braços abertos, de corações alegres, participemos todos desta caminhada em busca do mesmo ponto, o ponto de nos aproximarmos de Deus, nosso Pai. Hoje queremos colocar diante do altar as nossas intenções, suplicando pelas almas de Odília Rossi Gílio, Ronaldo Luiz Barbosa, Ronei Machado, Armando Reigota, Benício Pereira, Ataliba Pinheiro Godoy, 29 anos. Felícia Honória de Souza. Pedimos pela saúde de André Manuel, Alaine Oliveira Teixeira, Michele Oliveira Teixeira, em ação de graças por todos os dizimistas da nossa comunidade e também pelas intenções depositadas nesta caixinha. E neste momento, mais uma vez unidos e na fé reunidos, sob a luz e a proteção do Espírito Santo, sintam-se todos devidamente acolhidos. E em clima de acolhida, vamos receber a nossa procissão de entrada alegremente cantando. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. E neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações, pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por sua graça, ó Senhor ressuscitado, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e tentação. Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou.
tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça ao Senhor ressuscitado, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos então no amor de Cristo, neste segundo domingo do tempo da Quaresma, tempo de conversão, tempo de graça, abramos o nosso coração para o Deus misericordioso, cheio de amor e compaixão, que nos ama. Abramos o nosso coração para Ele e peçamos perdão de nossos pecados, de nossas faltas, nos preparando assim para esta celebração. Senhor, que te deixastes ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Verdadeiro Filho de Deus, aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus de infinita misericórdia e compaixão, tende piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé,
nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos então nos assentar para escutar a palavra de Deus. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça, e lhe disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus, para te dar em possessão esta terra. Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapinas se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotou. Quando o sol já ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavras do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é a minha luz e salvação. O Senhor é a minha luz e salvação. Mais uma vez. O Senhor é a minha luz e salvação. O Senhor é a minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é a minha luz e salvação. O Senhor é a minha luz e salvação. Ó Senhor, ouve a voz do meu apelo. Atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante. É a vossa face que eu procuro. O Senhor é a minha luz e salvação. O Senhor é a minha luz e salvação. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu
Segunda leitura. Cristo transformará o nosso corpo e tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigo da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no vergonhoso, é vergonhoso e só pensam em coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem, os quais sinto saudades. Minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escudai-o todos vós. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Queridos irmãos e irmãs,
Nós estamos hoje, então, celebrando o segundo domingo, tempo quaresmal, como já disse no começo, tempo de conversão. Nós começamos assim, com o convite da conversão na quaresma, na quarta-feira de cinzas, né? Recebendo as cinzas e com o convite, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, tempo de graça para todos nós, para cada um de nós pensar o que em minha vida posso mudar para uma maior conversão em minha vida. É um tempo de graça e nós não devemos deixar, como diz São Paulo, deixar com que a graça de Deus passe em vão por nós. Bem, então hoje refletindo sobre a transfiguração de Jesus. A transfiguração e a oração que transforma, a oração que transfigura. Vamos recordar a primeira coisa então, a transfiguração, como ela se deu, como nós acabamos de escutar no Evangelho de São Lucas. Bom, a transfiguração, ela acontece logo após Jesus ter falado, predito aos discípulos a sua paixão e morte. Vocês recordam quando Jesus fala para os discípulos que ele deveria ir a Jerusalém, sofrer muito, ser rejeitado pelos homens, ser pregado na cruz e ressuscitaria no terceiro dia, não é? Após Jesus então ter contado, revelado isto aos discípulos, o caminho dele, o que aconteceria com ele, o final dele. Os discípulos então, na pessoa de Pedro, eles todos declaram que não aceitam isso, e o primeiro entre eles é Pedro, a não aceitar este caminho de Jesus, digamos, esta sorte que Jesus, na vida de Jesus. E Jesus, declara, repreende. Os discípulos, agora acontece a transfiguração lá no monte. Estão ali as três testemunhas chamadas oculares, o Pedro, Tiago e João, são aqueles que acompanharam Jesus, estava sempre presente na vida de Jesus, sobretudo nos momentos mais importantes da vida de Jesus, eles são testemunhas de tudo isso. Agora acontece a transfiguração para quê? A transfiguração é para tirar o medo que os discípulos teriam, o pavor, né, ao ver Jesus depois na cruz, o desespero deles, este pavor, ao ver tudo isto que Jesus, então, ali predisse, acontece a transfiguração como antecipação da glória e para então mostrar que Jesus, ele, tudo isso acontecerá, mas ele ressuscitará. Então, assim a igreja diz, para tirar o medo daquilo que eles verão no fim da vida de Jesus. E Jesus então está lá no monte, aparece ali no momento, Elias e Moisés, como também testemunhas, e daquilo que ocorrerá, e eles estão conversando com Jesus, como diz o Evangelho de Lucas, conversando sobre a morte de Jesus. E os discípulos, eles veem este momento que está ali acontecendo. E eles falam da morte, e assim diz a igreja, que a presença de Moisés e a presença de Elias é para, então, mostrar que Jesus é o novo Moisés, agora o ensinamento e a lei é dado por ele, e ele também é o novo Elias, o esperado, então é Jesus, o profeta, então a profecia e toda a lei resume aí na pessoa de Jesus. E depois que eles falam sobre este acontecimento, eles desaparecem, Elias e Moisés desaparecem. E a voz que vem da nuvem, a outra testemunha, é o próprio Deus, que diz, este é meu filho amado, o escolhido. Nós escutamos, a quem vocês devem escutar, os discípulos, escutai-o. Bom, tendo acontecido isso, os discípulos ficaram primeiro com medo da cena, daquilo que eles viram, ficaram assustados e caíram por terra. E Jesus toca e faz despertar. Não tenham medo, não tenham medo. Ficaram contentes e não queriam descer da montanha. Queriam ficar ali. Aqui, vamos ficar aqui. Fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Jesus não.
eles devem descer da montanha. Eles estão com medo de descer, querem ficar ali. E por que querem ficar ali? A igreja também diz, Jerusalém, e a palavra de Deus diz, Jerusalém era a cidade que matava os profetas. Lucas recorda isso, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejam aqueles que te são enviados. Então eles têm medo de ir para Jerusalém, de descer a montanha, porque lá mata os profetas. Quem é que não tem medo de morrer? Agora, a outra parte desta transfiguração é a oração, como já disse, a oração que transforma, a oração da transfiguração. Jesus está no monte, ele também está em oração. E por que a oração? A oração na vida de Jesus é uma necessidade. Jesus não está fugindo de nada. Jesus tem necessidade da oração. Isso é importante para nós. Jesus tem necessidade de orar. Ele tem necessidade de estar em comunhão com o Pai. Falar com o Pai. Escutar também o Pai. E ele sabe bem que a missão dele, o caminho dele é um caminho difícil. É o caminho da cruz. Para salvar a humanidade, Jesus aceitou este caminho. Nós dizemos destino. Ele aceitou este caminho, caminho de morte. Ele sabia que da morte ele não escapava. Então, ele coloca em profunda comunhão com o Pai, não está fugindo, está no monte por causa da necessidade da oração, esta intimidade maior com o Pai, e também para que o Pai possa acompanhar neste caminho difícil. E o Pai acompanha, e ali o Pai já revela, é meu filho amado, e o Pai o acompanhará até a cruz, e ele vencerá. Então essa transfiguração revela aí a glorificação de Jesus, tira o medo dos apóstolos, e a oração revela confiança de Jesus no Pai, intimidade com Ele, com o Pai, necessidade de falar com o Pai. Então este desejo também, esta confiança que o Pai não o abandonará na cruz, Ele, o Pai, o acompanhará. Bom, a importância então da oração para os discípulos, e é para nós também. Os discípulos precisam aprender, e eles aprenderão com o Mestre a orar sempre, também sentir a necessidade da oração, confiar no Mestre, ouvir o Mestre como orientação, como pedido do próprio Deus. Escutai. Os discípulos então colocará sempre em atitude de oração, falará com Jesus, falando com Jesus, nesta confiança com Ele, ouvindo Jesus pela oração, eles estarão em comunhão com o Pai, ouvindo Jesus, ouvirão o próprio Deus, porque Jesus diz, quem me escuta, escuta o Pai, quem me vê, vê o Pai. Esta intimidade dos discípulos e a oração dos discípulos, junto com Cristo, também revela esta confiança deles no Pai, a confiança e a fé deles na pessoa de Jesus Cristo. Eles acreditam que Jesus é mesmo o Filho amado, Ele é mesmo o Messias, o enviado, o Salvador da humanidade, aquele que o povo de Israel esperava, o Salvador. Eles querem ficar na montanha, como já disse. Jesus então, ali, desce com eles. Veja, eles têm medo, como já disse, de descer a montanha, porque lá mata os profetas. Eles não podem ter medo, eles devem descer. Agora, qual a razão para eles não ter medo? A razão para os discípulos não ter medo é que Jesus desce então com eles da montanha. Jesus não fica na montanha e pede que eles descem sozinhos e vem para o combate do dia a dia. Não, Jesus desce. O Evangelho de São Mateus, o capítulo 16 de São Mateus, capítulo 17, o versículo 9 do Evangelho de São Mateus, diz, que relata este mesmo texto, diz que Jesus desceu a montanha com os apóstolos. Então, eles não têm razão para temer. Jesus combate com eles no dia a dia. Jesus desce e vai enfrentar com eles até a consumação também da sua vida. E depois acompanhará e assistirá também os discípulos. Jesus desce com os discípulos, não é razão para temer nada. Então, aquilo que Paulo diz, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Eles precisam combater o bom combate diariamente, sem ter medo daquilo que pode acontecer com a vida deles por causa da fé, da crença em Cristo.
por causa do Evangelho, fazer tudo por Cristo, deixar tudo por causa de Cristo, e não ter medo daquilo que pode acontecer. O combate, combater o bom combate, e saber que completar a carreira é só quando morre. Nós dizemos, completei a minha missão, não é assim que dizemos? Ele completou a sua missão, terminou a sua missão. Então, combater o bom combate, guardar a fé e terminar a carreira é só quando nós morremos. Uma outra coisa importante para encorajar aquele que acredita em Cristo, aquele que o escuta e aquele que quer segui-lo, como já disse, que nós não estamos sozinhos, é recordar também aquilo que Jesus falou: eu estarei convosco todos os dias. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 20, última parte: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E Jesus já tinha recordado que encontraríamos dificuldades, os discípulos passariam por muitas dificuldades neste mundo. Também recorda o capítulo 16 de João, o versículo 33, se eu não me engano, diz assim: que no mundo vocês encontrarão aflições, mas tende coragem, fique firmes, porque eu venci. Tem bom ânimo, assim diz a interpretação, o texto mais original. Tenham bom ânimo, porque eu venci. Outras diz, tenham fé, porque eu venci. E ele promete então que estará conosco todos os dias até o fim. Não precisamos ter medo. Todos nós, discípulos de Jesus, somos convidados a não fugir. A oração não é para nos prender na montanha. A oração não é para nos fechar na igreja. A oração não é para nos fechar em nossas casas. A oração é para nos dar coragem. A atitude de quem reza, a atitude de quem confia em Deus, sabe que Deus está com ele. A atitude da oração é então esta atitude de colocar diante de Deus, saber que Ele é o Criador de todas as coisas, que Deus existe e que Deus conduz também a história. Confiando em Deus, sabendo que está conosco, então a gente caminha neste mundo, assumindo os deveres nossos, os deveres cidadão, né? Nós somos, como diz aí a segunda leitura, cidadãos do infinito, mas nós somos também cidadãos da terra. Enquanto nós peregrinamos aqui, somos cidadãos deste mundo, cidadãos do céu, sim, diz São Paulo. Nós não somos inimigos da cruz, não queremos viver neste mundo de qualquer jeito, como se fôssemos pagãos, né? Na luxúria, nas vaidades, nas ganâncias, não, de jeito nenhum, deixando-nos levar pela a fome, pelo estômago, e nos deixar levar por todas as vaidades deste mundo. Não somos inimigos da cruz, somos amigos da cruz, que é libertadora e que salva, amigos de Cristo, e combatemos o bom combate neste mundo, caminhando com firmeza, sabendo que Deus está conosco, assumindo todos os deveres de nossa fé, de acordo com a vocação a qual cada um recebeu. Então não devemos temer nada, confiança, fazer como Abraão. Abraão soube confiar a Deus. Quem reza tem atitude de confiança. Quem não reza, talvez nem acredita e nem confia. É preciso confiar. Abraão confiou em Deus e Deus não falha. O homem quase sempre falha, né? Deus é sempre fiel, o homem às vezes. Abraão confiou em Deus, confiou nas suas promessas, não teve medo de seguir a direção de Deus, o pedido de Deus. Ele sabia que Deus estava também com ele, e assim na vida de Abraão aconteceu as promessas, realizou as promessas que Deus o fez, e as graças de Abraão chegou também até nós, né? Somos Abraão, pai da fé. Esta fé também herdamos, a fé de Abraão, uma fé que acredita mesmo aquilo que ainda não vemos, como diz Hebreus 11, versículo 1. Aquilo que aí nós esperamos, aquilo que não vemos, acreditamos, que Deus é sempre fiel. Então não tenhamos medo. A celebração de hoje revela também o destino nosso. O destino nosso é morar com Deus, é voltar para Deus, porque aqui não é o destino último nosso. Para quem crê que Deus existe, que Deus criou o céu, que Deus criou a terra, que nós somos criaturas de Deus, sabe que nós voltaremos dele, viemos, e para ele voltaremos. Nosso tempo aqui é passageiro, é por um tempo breve, voltaremos para Deus novamente. Então, enquanto isso, combater o bom combate aqui na terra, sem ter medo do que pode ocorrer conosco. Quem caminha com Deus, nada acontecerá. Diz Jesus assim: tomar a sua cruz e seguir, e não ter medo. Quem perder a sua vida por causa de mim, a salvará. E quem quiser salvar a sua vida vivendo de qualquer jeito, me abandona, esse a perderá.
Então queremos combater o bom combate nessa terra, caminhando para a Páscoa, combater o bom combate, guardando a fé, tendo na confiança que Cristo está conosco e não tendo, assim não ter medo. Uma palavrinha também sobre o que hoje celebra, recorda, entraram aqui na procissão alguns elementos. Primeira coisa, vamos recordar o dízimo. A pastoral do dízimo hoje, ela recorda a importância desta pastoral e este serviço importante também da igreja. Uma palavra então sobre a pastoral do dízimo. O que eu diria sobre o dízimo a vocês? A questão do dízimo, a devolução do dízimo é uma questão de confiança e uma questão de fé. Se eu acredito em Deus e se eu confio em Deus, que me deu tudo, tenho confiança que Ele não vai me deixar faltar nada, vai me conceder a saúde, que tudo foi Ele que deu, tudo pertence a Ele, eu então nesta confiança não tenho medo de devolver um pouco do muito que Deus me dá. Então, porque eu acredito em Deus, porque eu confio em Deus e porque sei que tudo veio dEle, eu não tenho medo de devolver o dízimo. Confiança em Deus. A outra coisa é porque também eu confio na minha comunidade, acredito na minha comunidade e sei de suas necessidades. Veja então, o dízimo é a minha expressão de minha fé, a confiança que eu tenho em Deus, que tudo me deu, que tudo vem dEle. Depois eu devolvo a Deus por meio da comunidade para o serviço, para atendimento das necessidades e também uma forma de amar a minha comunidade, olhar para ela, saber que ela tem muitas necessidades. Vocês aqui agora estão trabalhando para a construção da catedral. A catedral é a mãe de todas as comunidades, tem muitas necessidades e vocês com muito amor, hoje vocês já fizeram festa para ajudar a arrecadação de dinheiro para a construção. Então, que maravilha. Parabéns para vocês, que Deus abençoe e retribui muito a vocês por este ato de fé, essa expressão de fé, este carinho para com a Diocese de Ji-Paraná, construindo ou reconstruindo a igreja mãe de todas as comunidades. Dela somos filhos, todos nós, da primeira igreja, a catedral de uma cidade. Então, é isso que eu diria sobre o dízimo. Depois, sobre, aqui uma palavra também, sobre a entrada aqui destes símbolos, representando os trabalhadores, aqui tem o educador, aqui tem o carpinteiro, viu o lápis ali, o carpinteiro, educador, o livro aqui para recordar o professor, também tem o médico, então toda esta realidade importante aqui, do médico aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer assim, nós vivemos um momento importante. Acabamos de eleger um presidente da República, senadores, deputados, etc. Agora é o momento de a gente lutar. Não esperar que eles vão fazer com que a vida do trabalhador seja uma vida bem favorecida, muito boa, que todos os direitos dos trabalhadores serão respeitados e eles vão decidir isso da melhor forma. Não. Tem que, agora, todas essas categorias profissionais importantes, indispensáveis na nossa sociedade, se todos eles e todos nós não lutarmos, não trabalharmos para que aquilo que diz a campanha, o direito e a justiça pelos quais seremos libertados, se nós não lutarmos por isso, não haverá libertação, não haverá melhoria na vida destas categorias, na vida de todos nós. Aí eu aproveito para dizer, uma forma de ter já participado da campanha da fraternidade, foi aquele ato bonito que aqui no estado de Rondônia, e certamente vocês fizeram, foi aquela assinatura contra aquele abuso da energia aqui no estado, que já é cara demais, onde nós temos as hidrelétricas que produzem a melhor energia para São Paulo e para o Rio, e deixa a pior energia no estado, e a conta e o preço mais alto da energia. Vocês apostaram, votaram contra aquele aumento, que já é abusivo, aumento ainda maior, fazendo com que já houvesse, não sendo aprovado isso, já houvesse uma quebra da energia. Eu conversei com muita gente que dizia assim, eu pagava tanto e agora pago tanto. Um, por exemplo, disse que pagava R$600, agora está pagando mais ou menos 300, 50%, e eu digo que isso ainda representa um preço alto e não um preço justo que precisa ter. Então, a oração tem que unir com a nossa ação. Se não unir com a nossa ação, não haverá transformação, mudança. Então, lutar, veja como é importante a nossa luta e como tem poder a nossa caneta também, aquela assinatura que fizeram. Todos
agora foram melhor valorizados em seu direito e também na sua dignidade. Lutar pela justiça. Campanha da fraternidade está aí, a questão da fraternidade, políticas públicas, e eu diria que essa é uma forma de políticas públicas, que o preço aí estabelecido pela energia é também uma questão política. Se nós não participarmos, pisam sobre nós e passam sobre o trabalhador como um trator. Tem a reforma da Previdência, que eu conversava mais o ministro ali, que não é bom para ninguém. Devemos também pensar sobre isso, para não chorar também, como diz, o leite derramado depois. Se nós não manifestarmos, como sempre diz, não basta votar, cobrar, reivindicar, acompanhar, participar de audiências públicas, refletir de todas as maneiras, ver o material que a igreja oferece sobre as reflexões e a gente ser mesmo protagonista de nossa história, para que a justiça para que sejamos libertados pela justiça e pelo direito, assim como propõe a campanha da fraternidade. Se nós participarmos, um mundo melhor pode acontecer. E a nossa missão é, pela oração, encontrar força para encarar este mundo, lutando e trabalhando para um mundo mais justo, um mundo mais igual, porque o mundo é desigual demais, fruto de muita injustiça e pecado grande. Então, que o Senhor nos ajude a caminhar para a Páscoa com esta consciência, né, que nós somos cidadãos do céu, mas estamos aqui na terra para transformá-lo para o bem nosso e para as futuras gerações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na confiança em Deus, que nos acompanha e atende nossos pedidos, apresentemos-lhe as nossas preces. A cada prece, a Assembleia dirá: transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Transfigurai, Senhor, a Igreja, destinada a ser para a humanidade sinal da vossa salvação. Nós vos rogamos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Transfigurai os administradores públicos para que sejam pessoas sempre dispostas a trabalhar pelo bem comum. Nós vos rogamos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Transfigurai a dura realidade do povo, chamado a percorrer o caminho da participação nas políticas públicas para alcançar uma vida com dignidade. Nós vos rogamos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Transfigurai os jovens para que busquem em vós a força para construir, com otimismo e esperança, um futuro melhor. Nós vos rogamos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Transfigurai cada um de nós, vossos filhos e filhas, para que possamos refletir em nossa vida a vossa imagem. Nós vos rogamos. Transformai-nos, Senhor, em novas criaturas. Tudo isso, ó Pai, vos pedimos por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Sentados então, com pão e com vinho, ofertamos a Deus também a nossa vida. Cantemos o canto ofertório.
Ser bendito ao Senhor para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares e rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos leva a um novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos qual chuva torrente, Tu fecundas o chão desta vida, que abrigam a nova semente. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. E com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que pela paixão e cruz chegará a glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo.
Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Bruno e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também, enfim, nós vos pedimos, tende piedade todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.
obedientes à palavra do Senhor e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede, quão suave é o Senhor, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nessas marcas estranhas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão da igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é vento incessante e nada de prender. Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão da igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé
nossos passos um dia vão chegar. No banquete da festa de uns poucos, só o rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão da igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou pra construir. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão da igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Toda luta verá o seu dia nascer da escuridão. Ensaiamos a festa e a alegria, fazendo a comunhão. Muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão da igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Então agora faremos a bênção dos pães também para as crianças. Vamos ficar então de pé. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoai, Senhor, estes pães. Recorda também o vosso Filho, que diz: eu sou o pão da vida. Que estes pães nos recordem a palavra de Cristo, nos recordem que nós precisamos aprender sempre o gesto de Jesus, da partilha do pão, para que não falte alimento para aqueles que precisam, para que o egoísmo não tome conta de nosso coração e ter o pão só para nós.
que a partilha sempre abre os nossos olhares na dimensão da fé. Pensar em muitos que não têm. Quantas crianças, Senhor, passam fome, com tantos pães e com tanto pão, com tanta riqueza no nosso mundo. Abençoe, Senhor, estes pães e abençoe também todas as crianças que deles se alimentar e que a vossa graça manifeste na vida de cada uma delas e também na nossa, para não deixar o egoísmo tomar conta de nossa vida. Abençoe este pão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E agora convidando as crianças presentes para vir aqui à frente e receber o pãozinho. Quando vou ao teu encontro, receber teu corpo santo, sinto forte tua presença em mim, teu amor a me tocar. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda a minha vida transformar. Oremos. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis ainda na terra participar das coisas do céu. Por Cristo nosso Senhor. Então me pediram para apresentar, claro que não fiz isso no início, farei com bom gosto. Eu sou padre Zezé, conhecido assim, o nome é José, claro. Moro em Porto Velho, na minha diocese, e estou no ano sabático. Então, minha família também mora aqui de Paraná. Vocês conhecem a família Veloso aqui? Tem o João Veloso, inclusive, trabalha aqui na Eucatu, meu cunhado. Então, minha família mora, parte dela aqui. E estou, neste ano sabático, esperando assumir uma nova paróquia, que o bispo, nosso arcebispo de Porto Velho, Dom Roque, está olhando para que eu possa assumir. Este tempo, então, ano sabático, vou fazer daqui uns dias um retiro. Já fui lá na minha terra, em Minas Gerais, para fazer um passeio, ao visitar o meu povo lá também. E retornei, agora vou para Paraná, para fazer um retiro um pouco longo, bom, para começar de novo a missão. E, então, visitando a família, aproveitar este tempo para rezar bastante, para estudar bastante, preparar para a nova missão que eu devo assumir. Então, vocês me verão mais vezes por esta região. Padre Zezé, então, da Arquidiocese de Porto Velho, é uma alegria estar aqui celebrando com vocês esta celebração importante, tempo quaresmal. Nós temos, podemos sentar. Temos apenas um aviso da comunidade, que todas as sextas-feiras faremos a Via Sacra nas ruas, saindo nesta próxima sexta-feira da comunidade do profeta Isaías, às 19h30, para a comunidade Santa Luzia. Todos estão convidados. Temos também o sorteio, como sempre fazemos, de 2 Bíblias, uma para a Assembleia e a outra para o dizimista aniversariante do mês.
Primeira é? O primeiro para o dizimista aniversariante do mês. Elisângela Candeias Biazatti. Elisângela Candeias Biazatti. Se estiver presente, vai receber. Se não tiver, depois receberá. É a dizimista aniversariante do mês. E agora uma outra para a Assembleia. Este saiu só número. Só número. Então é 077886. 077-886. Está vindo lá. Generosidade, que Deus abençoe pela sua generosidade com a comunidade e que a palavra de Deus seja sempre luz para os seus pés, lâmpadas em seus caminhos. Amém. E agora, como sempre fazemos, a nossa prestação de conta da pastoral do dízimo, do dinheiro arrecadado, das devoluções neste último mês. Dízimo é o ato de gratidão a Deus, do qual recebemos tudo o que temos. A devolução a Ele é um pouco que recebemos por meio da igreja, para que seu reino aconteça entre nós. O valor da devolução do mês de fevereiro de 2019 foi de R$ 39.056. E as ofertas somaram o valor de R$ 32.784. Novos dizimistas do mês de fevereiro, 14, somando o total de 754 dizimistas na comunidade de São João Bosco. O dízimo é uma contribuição voluntária, regular e proporcional aos rendimentos recebidos. Nos colocamos então de pé para a bênção final. Cantemos uma estrofe do canto final para a bênção final. Em Jesus Cristo uma nova aliança, quis o Senhor com o seu povo instaurar um novo jeito de justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar, pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça ao Senhor ressuscitado, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje nova criatura. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São José, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A vossa alegria seja o Senhor, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo parece-mal nossa oração, transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertado, povos, nações de tantas raças e culturas. Por tua graça, ó Senhor ressuscitado, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e tentação. Arrependei-vos que seu tempo já chegou, tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertado, povos, nações de tantas raças e culturas. Por tua graça, ó Senhor ressuscitado, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Em Jesus Cristo uma nova aliança, quis o Senhor com o seu povo instaurar. Um novo reino de justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertado, povos, nações de tantas raças e culturas. Por tua graça, ó Senhor ressuscitado, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Ser um profeta na atual sociedade, da ação política com fé participar. É o dom de Deus que faz o amor, fraternidade. É bem comum, faz bem de todos se tornar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas. Por sua graça, ó Senhor ressuscitado, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas.